vamos rever um pouquinho o que é essa relação indivíduo-sociedade, como se constrói a subjetividade humana, que é um tópico muito importante da contribuição da psicologia social para a gente entender esse mundo maluco que está à nossa volta, tá? A gente chegou a fazer a revisão desse tema em sala, então a gente vai ver brevemente, porque a gente gastou bastante tempo falando dele em sala, né? Quando a gente fala da relação indivíduo-sociedade, a gente tem que lembrar, o principal é que é uma relação de reciprocidade. Ou seja, tanto o indivíduo quanto a sociedade, eles se constituem mutuamente. Não é uma relação de troca, como se fosse laços em comum. A gente está falando de constituição de fato, tá? A gente tem coisas que são aparentes, mas coisas que são ocultas. Muito da subjetividade humana é construída pelas relações que são permeadas de aspectos culturais, né? Então, ou seja, a gente se constitui como humano na relação com o outro e todos os nossos conceitos, eles são permeados de aspectos sociais, aspectos culturais, do que nós aprendemos na nossa sociedade, tá? Então, quando a gente fala de críticas, por exemplo, que a gente tenta dar, às vezes, a explicação para uma conduta humana, um comportamento humano, baseado somente em um aspecto biológico, por exemplo, a gente está vendo uma limitação que é própria de um olhar científico a respeito dessa relação indivíduo-sociedade, que é a questão da gente olhar isso de uma forma complexa. É obrigação da psicologia, como ciência, ao compreender o comportamento humano como complexo, permear isso em todas as suas leituras, né? Então, hoje, a ciência é forçosamente plural, né? A ciência psicológica é forçosamente plural, porque a gente entende o homem como um ser complexo, e ele é sócio-histórico, ele não é um homem que é só com um tempo cronológico. Eu até dei o exemplo em sala para vocês de, por exemplo, a gente olha uma abelha, uma colmeia, há 40 anos atrás ela tinha o mesmo funcionamento. Se a gente olha a nossa sociedade, ela é completamente diferente. Por quê? Porque nós temos um tempo histórico, a gente tem consciência de nós mesmos, né? Os objetos das ciências naturais, eles não têm consciência de si mesmos. Então, eles estão fadados, eles estão presos ao instinto, diferente de nós, que temos a racionalidade, que podemos transcender o instinto e ir além dele, né? Então, a gente não está condenado a agir da mesma forma sempre, né? Então, a nossa construção, ela é social. A gente viu, e cultural, né? A gente viu em sala como pelo vídeo das meninas loba, e a gente viu também outros exemplos de, de crianças que foram isoladas, né, socialmente, de como elas tiveram todo o seu desenvolvimento comprometido. Não só com relação às crenças, aos hábitos, aos costumes, mas também, inclusive, cognitivamente. Ou seja, nós nos tornamos humanos porque a nossa cultura e as nossas relações sociais assim exigem, né? Até o que a gente entende como comportamento humano é fruto da nossa cultura, é fruto das nossas relações, né? Então, o que é muito importante a gente lembrar a respeito disso é que a gente vai se humanizando, né, na relação com o outro. A gente vai apropriando esses mediadores que são construídos culturalmente, né? E a gente vai entendendo isso com um conceito do que é a realidade. Então a gente pensa, o que é a realidade? Se eu peço para vocês, o que é a realidade? Vocês vão começar a me descrever, né, o que tá vendo, onde a gente vive, onde a gente mora. A gente é de Anápolis, a gente mora em Anápolis. Aí eu pergunto, o que é Anápolis? Você percebe que a gente vai estar falando de conceitos?
Esses conceitos são construídos socialmente, culturalmente. Então não tem como a gente falar que toda conduta humana não está permeada por conceitos, por construções que são elaboradas culturalmente, tá? Eu dei até o exemplo para vocês do meu sobrinho que abria a foto do álbum, tentando ampliar a tela, porque o mundo que ele faz parte, isso faz sentido. Isso tem um sentido todo especial. E aquela foto de papel já não tem sentido mais. Isso é a gente se apropriar. Esses são os mediadores que são construídos culturalmente. Ele é toda referência de mundo para o indivíduo. E quando um indivíduo é privado desse contato social, ele perde todas essas referências e ele tem uma dificuldade de transitar como o que a gente entende como humano. Né? Então, esse indivíduo não vai ser identificado com características humanas, porque o que a gente entende como humano são um conjunto de mediadores que são construídos socialmente, integrando com toda a subjetividade desse indivíduo. Tá? Então, como diz Leontiev, cada indivíduo aprende a ser homem. Né? A gente vai construindo todos, a referência inclusive de o que somos, parte por esses conceitos que são construídos culturalmente. Né? Então, a gente vai construindo a nossa vida num mundo constituído de significados e de objetos construídos pelas gerações anteriores e vai se apropriando dessas objetivações, né? Assim eu encerro esse videozinho também falando sobre a relação indivíduo-sociedade e vamos ao próximo tópico.